E aí, meus queridos, vamos para a nossa lista de exercícios da nossa segunda aula, que é a parte da dilatação térmica. Lembrando que essa segunda aula ela está dividida em dois pedaços, então, próxima aula ainda falamos sobre dilatação térmica, mas falaremos sobre a parte de dilatação aparente. Então, nessa lista de exercícios já tem algumas discussões em cima disso, mas a gente vai aprofundar na nossa aula da semana que vem, beleza? Então, olha só, a nossa primeira questão, ela fala sobre uma situação em que você está analisando um gráfico, super clássico na física isso, né? Ele fala assim: o gráfico a seguir representa a variação em milímetros de comprimento de uma barra metálica que tem um tamanho de 1 metro. Ela é aquecida em um forno industrial. Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica deste material em unidades de 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1? Né? Isso, beleza. Então, olha só o que acontece aqui, meus queridos. Ele nos dá algumas informações no texto, que são as seguintes. Ó, ele fala para você que o tamanho inicial desta barra é de 1 metro. Então, eu já vou puxar esse dado aqui, que ele é muito importante. É o seu L0. Ele vale 1 metro, certo? Mas preste bastante atenção que neste gráfico que você tem aqui, ó, a dilatação está aparecendo em milímetros. Então, o que acontece? Ou eu converto este gráfico inteiro para metros, ou eu olho para esse cara aqui em milímetros. Eu acho mais fácil olhar para o comprimento inicial em milímetros, que seria quanto? Seriam 1000 milímetros, né? 1 metro, 1000 milímetros. Beleza. Agora, dentro dessa nossa situação, a gente vai ter o seguinte: ele está nos solicitando o quê? Ele está pedindo para você o coeficiente de dilatação térmica desse cara. É o alfa. Bom, se você quer saber o alfa, isso quer dizer que você precisa aplicar aquela nossa equação. ΔL sendo igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, vezes a variação da temperatura. Beleza. ΔL, L0, alfa, ΔT. Quando você olha para essa função, parece que, pô, professor, eu só tenho o L0. Eu preciso do alfa, então eu preciso do ΔT e eu preciso do ΔL. Sim, e esses dois caras estão onde? Estão no seu gráfico, certo? Olha só, a sua temperatura, ela saltou do 0 até o 500. Então, você tem o teu ΔT. A sua variação de temperatura são 500 graus Celsius, certo? E a sua variação de comprimento, você também tem, ó. Você estava no 0 e foi até o 15 milímetros. Então, nós temos o ΔL. ΔL sendo 15 milímetros. Beleza? Temos ΔL, temos ΔT, temos o L0, que é o comprimento inicial. Joga na equação e vamos para a nossa resolução. Vamos para o abraço aqui. Então, vai ficar assim esse cara. O ΔL são 15 milímetros, que vai ser igual a L0, que é 1000, vezes o alfa, vezes o ΔT, que é 500. Bom, pessoal, aqui nesse capítulo, é muito importante que você se habitue a trabalhar com a notação científica. Pegar os números e escrevê-los todos em notação científica. Bom, o 15, ele é um número que está sem zeros. Então, eu vou deixar 15 mesmo, não tem problema. Agora, o 1000, ele tem 3 zeros. Então, eu vou escrever ele 1 vezes 10 elevado na terceira, beleza? Vezes o alfa, vezes o 500. Ó, o 500 tem 2 zeros no número. Então, 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Beleza, fizemos a mudança de unidade de todo mundo. Agora, vamos fazer algumas multiplicações. Ó, o 15 continua aqui, bem de boa. 15 continua aqui. Aí, o 1 multiplicado com 5 vai dar 5. E o 10 na terceira com o 10 na 2 vai dar 10 na quinta. Opa, não 15, 10 na quinta. Somando os expoentes apenas, vezes o alfa. Beleza? Agora, eu tenho que pegar esse 5 vezes 10 na quinta e jogar para o outro lado da minha conta, dividindo. Então, o alfa será igual a quanto? O alfa será igual a 15 dividido por 5 vezes 10 na quinta. Beleza? Concluímos nosso exercício praticamente. Ó, 15 por 5 vai dar 3. Alfa é igual a 3. E, ó, habitue-se a fazer isso. O 10 na quinta que está aqui embaixo, você joga ele para cima
e fala que ele virou agora 10 na menos 5. Só inverte o sinal do seu expoente, beleza? Vezes 10 na menos 5, beleza? Graus Celsius elevado na menos 1, nossa unidade do coeficiente de dilatação. Questão praticamente concluída, tá? Só tem um detalhe aqui na questão que ele quer fazer, e é só uma coisinha mais chata, que é o seguinte, ó. Ele quer que você deixe na ordem 10 na menos 6. Ele quer 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, ou 10 na menos 6 dividido por grau Celsius. Então, eu tenho que fazer essa correção dessa ordem de grandeza. No mais, tá tudo ok. Ó, para eu fazer essa correção, o que acontece é que eu preciso que esse número aqui, ele vire 10 na menos 6. Tá? Agora, a gente tem que lembrar como é que eu faço essa mudança, tá? Eu costumo falar para os meus alunos assim, ó. DD, direita, diminui. Direita, diminui. Direita, diminui. Esquerda, aumenta. Direita, diminui. Esquerda, aumenta. Então, ó, esse número aqui, ó, alfa é igual a 3,0 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Como assim direita diminui, professor? Ó, se eu pegar essa vírgula e eu mover ela para a direita, eu terei que fazer um menos 1 lá naquele expoente. Daí ele vai para menos 6. Agora, se eu pegar essa vírgula e eu movê-la para a esquerda, aí eu faço mais 1. Eu lembro DD, direita diminui, então esquerda aumenta, certo? Então, se eu deslocar a vírgula para a direita, vai diminuir aquele expoente. Se eu deslocar ela para a esquerda, vai aumentar. Então, como ele quer 10 na menos 6, isso quer dizer que eu preciso diminuir aquele expoente. Eu vou pegar essa vírgula, jogar uma casinha aqui para a direita, e esse expoente vai receber um menos 1. Então, aqui vai ficar alfa igual a 30 agora, porque eu mexi uma casinha na vírgula, vezes 10 elevado na menos 6 graus Celsius na menos 1. Lembre-se que graus Celsius na menos 1 é equivalente a você pensar que esse cara está sendo dividido por graus Celsius. É o mesmo princípio que aconteceu aqui, ó. Ele estava 10 na 5. Quando eu joguei para cima, ele virou 10 na menos 5. Então, eu posso escrever, tipo, 3 vezes 10 na menos 5, ou eu posso escrever 3 dividido por 10 na 5. É a mesma ideia, basicamente, certo? Então, eu vou deixar 10 na menos 1, vezes graus Celsius na menos 1, porque é assim que aparece normalmente nos vestibulares, tá? Não dividido por graus Celsius, certo? Veja que eu estou pegando questões antigas, eu não estou pegando questões assim novas de vestibulares recentes, para que não fique um negócio em que eu fique adiantando coisas futuras para vocês, tá? A gente quer primeiro entender o conceito. Nós estamos na segunda série, precisamos entender o conceito. Então, eu não vou selecionar uma questão que a ideia é trabalhar com o contexto dela. Uma questão com um contexto difícil, com um contexto em que a construção conceitual é complicada. Eu quero uma questão direta, que vai cobrar para você a conta, o conceito ali cobrado de forma direta, tá? Questões envolvendo contextualização nós podemos fazer futuramente, beleza? Por enquanto, questões conceituais, de conceito mesmo, direto, tá? E vamos para a nossa próxima questão. Ele fala para você o seguinte: a empresa tem notificado que as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão no hemisfério norte. Tem acontecido, né, no atual verão do hemisfério norte. Assinale a opção que indica a dilatação em centímetros em um trilho que possui 100 metros, sofreria devido a uma variação na temperatura de 20 graus Celsius. Pense que o coeficiente de dilatação linear desse material é 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, certo? Então, quanto que vai ser essa dilatação? Bom, ó, aqui a ideia é bem direta. A gente vai pensar que é uma dilatação em linha, né? Linear. Então, isso aqui vai ficar delta L é igual a L0 vezes alfa delta T. E os dados foram todos fornecidos para vocês. Ó, a variação de temperatura, o teu ΔT, são 20 graus Celsius. Certo? Agora, o teu coeficiente de dilatação, o alfa, está aqui fornecido para você. Certo? E ele comenta contigo que essa barra tem 100 metros de comprimento. Não é uma barra, né? É um trilho, certo? Então, esse cara é o L0 dele. O comprimento inicial, 100 metros. Beleza. Jogamos na equação, obtemos a resposta e um beijo abraço pro gaiteiro. Então, como é que vai ficar esse cara aqui? Ó, delta L
igual a L0, que é 100, vezes o alfa, que é 1,2 vezes 10 elevado na menos 5, vezes a variação da temperatura, que são 20 graus Celsius. Certo? Então, este ΔL é igual a... Bom, notação científica. O 100 tem dois zeros. 1 vezes 10 ao quadrado, vezes 1,2 vezes 10 na menos 5. E o 20 tem um zero, né? Então, 2 vezes 10 na 1. Beleza. É só pegar, contabilizar os zeros, escreve o número da frente, que é o número significativo, e coloca 10 elevado no expoente, em que o número do expoente vai ser o número de zeros que você tem ali. Beleza. Agora a gente vai fazer algumas continhas. Vamos lá, ó. O 1 eu multiplico com 1,2 e multiplico com 2. Esse cara vai dar 2,4, meu ΔL. ΔL é 2,4. Ó, olha que interessante. No momento que eu encontro que a minha dilatação fecha o número aqui da frente 2,4, ó, 2,4, você olha que essa resposta não pode ser, essa aqui não pode, essa aqui não pode. Ou a tua resposta é a letra B, ou a tua resposta é a letra E, beleza? Bom, continuando aí a nossa lógica. 2,4 em qual expoente? Ó, eu tenho 10 ao quadrado, certo? Eu tenho 10 na 1 e eu tenho 10 na menos 5. Soma esses números. 2 com 1 dá 3 e com menos 5, 10 dá menos 2. 2,4 vezes 10 elevado na menos 2. Cuidado com as unidades, pessoal. Unidades. Ó, esse comprimento foi dado em metros, então esse ΔL está em metros. Beleza? Aí você olha para mim e fala, professor, as duas respostas são 2,4, mas uma é só 2,4. E a outra é 2,4 vezes 10 na menos 3. Então você errou. Aí é que tá. Não, por um único detalhe. O detalhe é o seguinte, ele quer a resposta do seu exercício em centímetros. E eu obtive a minha resposta em metros. Como que eu faço para transformar metro para centímetro? 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer vezes 100. Então, meu ΔL é igual a 2,4 vezes 10 na menos 2 vezes 100. Só que 100 é 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, então. Ao invés de metros, agora estamos com centímetros. E a nossa questão está concluída, porque 10 na menos 2 com 10 na 2 fecha. E aqui o meu ΔL será 2,4 centímetros. Veja como isso aqui é uma coisa muito sutil, essa dilatação, pessoal. Olha, uma barra com 100 metros de comprimento, tipo uma barra que tem o tamanho de uma quadra, ela aumentou 20 graus Celsius. Então é um negócio assim que é muito expressivo, uma variação térmica de 20 graus Celsius. Pô, acordou de manhã, tá 15. De tarde tá 35. Pô, é 20 graus Celsius de diferença. É bastante variação térmica se você for ver na prática do dia a dia. Beleza, ela aumentou só 2,4 centímetros. Você pode pensar que isso é pouco, mas se você imagina essa barra dentro de uma estrutura de concreto, e aí ela dilata mais do que esse concreto. Cara, o concreto vai rachar inteiro por conta de 2,5 centímetros de dilatação. Então, assim, pode parecer muito pouco? Sim, mas existem efeitos, principalmente na engenharia civil, que a gente evidencia bem, tá? Aqueles prédios antigos, cheios de rachaduras, essas coisas, geralmente são coisas associadas a isso. Ao longo do ano tem muita variação térmica, você tem períodos muito frios, você tem períodos muito quentes, lá dentro daquela estrutura dilata, contrai, e isso pode gerar rachaduras no prédio, certo? Por isso que tem que ter muito estudo em cima do concreto, para que ele dilate junto com a estrutura metálica do próprio prédio. Então, você não faz um concreto pensando assim, ele tem que ser duro. Não, ele tem que ser duro, ele tem que ter um grau de maleabilidade, porque se pegar um terremoto, ele não pode simplesmente trincar, então ele tem que ter um grau de maleabilidade. Ele também tem que dilatar da mesma forma que a estrutura de metal do prédio, então por isso que tem tanto estudo em cima do material em si, beleza? Bom, sendo assim, a gente continua para a nossa próxima questão. Próxima questão ele fala assim para você. Uma placa de alumínio que tem um coeficiente de dilatação 2 vezes 10 a menos 5 e tem 2,4 metros quadrados de área numa temperatura de menos 20 graus Celsius. Ele é aquecido até os 176 graus Fahrenheit.
Qual o aumento da área? Bom, essa questão em si, na verdade, ela está colocando alguns elementos a mais, mas a essência dela é exatamente a mesma da questão anterior. Ele quer saber o quanto que dilatou, o quanto que aumentou. Só que aqui é uma área. Então, eu teria que fazer assim, ó, ΔA é igual a A0 vezes beta, coeficiente de dilatação superficial, vezes ΔT. O que está de diferente nessa tua questão? Primeiro, a tua variação de temperatura. Tua variação de temperatura, ele deu a informação em graus Celsius aqui, e a temperatura final ele deu em graus Fahrenheit. Então, a gente vai ter que encontrar o correspondente de Celsius para poder fazer a variação de temperatura coerente nessa sua questão. Primeiro detalhe. Vamos fazer, então. Bom, como 20 graus Celsius tá ok, é menos 20 graus Celsius, não tem problema. Vamos pegar lá aquele cara que está aos 176 graus Fahrenheit. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aula anterior, mudança entre Celsius e Fahrenheit. Celsius sobre 5 será igual, o valor em Fahrenheit é 176 menos 32 sobre 9. Beleza, vamos ver que resultado vai dar aqui, ó. Celsius sobre 5. Se eu pegar 176 e subtrair 32, esse cara vai dar 144, é isso? 144 dividido por 9, certo? E se eu pegar 144 dividido por 9, esse cara vai dar 16, é isso, né? 14 por 9 vai dar 1, sobra 5, e 5 vezes 6, 54. Beleza. Então, ó, esse Celsius sobre 5 será igual a 16. Joga o 5 multiplicando 16 e a gente já obtém o seguinte, que 16 multiplicado por 5 são 80 graus Celsius. Ok. Então, isso quer dizer que você estava numa temperatura de menos 20 e você foi até uma temperatura de 80 graus Celsius. Qual que é a variação de temperatura? Cuidado! Tem aluno às vezes que comete a gafe e falar que isso é 60. Claro que não. De menos 20 até o 80, você tá lá no menos 20, tem que passar lá pelo zero. Ó. Do menos 20 até o zero você tem 20 unidades e do 0 até o 80 você tem mais 80 unidades. Então, a tua variação de temperatura é de 100 graus Celsius. Fechou o teu ΔT, que é um dos elementos que nós precisamos. 100 graus Celsius. Certo. Agora, sequência aqui. Ele fala para você o seguinte, que a área dessa placa é 2,4 metros, então nós temos a área inicial aqui, 2,4 metros quadrados, certo? Então, só falta o coeficiente de dilatação. Agora, presta muita atenção, ó. O coeficiente de dilatação linear dele é 2 vezes 10 na menos 5. Cuidado, ele não está te dando o beta, que é quem a gente precisa. Não é o beta que ele está fornecendo para a gente, é o alfa. Lembra que eu comentei com vocês que existe uma relação entre os coeficientes de dilatação. O coeficiente de dilatação beta, ele é o dobro do alfa, e o gama é o triplo do alfa. Então, sempre que você pegar um coeficiente de dilatação, leia ele com atenção, porque ele vai te especificar se é o alfa, se é o beta ou se é o gama. O alfa, coeficiente linear. O beta, superficial, e o gama, volumétrico. Ele te deu o alfa. Então, o que acontece aqui? Se alfa é igual a 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, o beta será o dobro disso. O beta será 4 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Certo? Agora sim, nós temos plenas condições de desenvolver o nosso exercício. Temos o beta, que é o coeficiente. Temos a área inicial, que é 2,4 metros quadrados. E nós temos a variação na temperatura, que é de 100. Beleza? Então, vamos jogar no nosso modelo. Aqui. Então, vai ficar ΔA é igual a A0, que é 2,4, vezes o beta, 4,
vezes 10 na menos 5, vezes ΔT, que é 100. Beleza, ó. 4 vezes 2,4 vai dar quanto? ΔA será 2,4 vezes 4 vai dar 9,6. 9,6. E aqui, ó, lembra que o 100 é 10 elevado ao quadrado. Então, 10 ao quadrado com 10 a menos 5, 9,6 vezes 10 na menos 3 metros quadrados, certo? Esta aqui é a nossa resposta. 9,6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, beleza? Concluído o exercício, ó, aqui tem uma malandragem que é uma coisa importante para o Enem, ó. Por exemplo, se eu obtive 9,6 com um número aqui, obviamente que a minha resposta vai ser aqui, vai aparecer 9,6 aqui na frente, não a 1,4, sei lá, enfim. Obviamente que a minha resposta é a letra C, tá? Aí tu fala, tá, mas professora, a tua ordem de grandeza não tá batendo. Claro que não, por quê? Porque eu estou mexendo com 1 metro quadrado na minha questão, e ele está pedindo isso em centímetros quadrados. Então, eu posso fazer a minha alteração tranquilamente. Ó, se eu sei que 1 metro quadrado corresponde a quanto? Ó, lembra do final da aula passada? Corresponde a 1 metro, são 100 centímetros. Então, 1 metro quadrado são 100 centímetros ao quadrado. 100 centímetros ao quadrado será 10 na quarta centímetros quadrados. Então, se eu pegar esse carinha aqui e multiplicar ele por 10 na quarta, aí sim a minha resposta vai fechar o valor 96 centímetros quadrados para a área. Para a variação da área, né? 96 centímetros quadrados. Veja que as questões em si, às vezes elas têm uma pegada muito simples, é só jogar na fórmula. Mas a construção se torna sofisticada por dar em unidades de uma forma, perguntar em outras unidades. Dá uma grandeza, mas você necessita outra, então que é aquela coisa dele ter dado alfa e precisar do beta, e assim por diante, beleza? Bom, nisso a gente dá uma sequência e vamos para a nossa última questãozinha da lista. Essa última questão eu escolhi ela proposital porque ela tem uma pegada diferente. Ele fala assim, ó, duas esferas maciças e homogêneas, X e Y, têm o mesmo volume e têm materiais diferentes. Então, ele está propondo duas esferas que são iguais em volume. Então, uma esfera e outra esfera com volumes iguaizinhos, certo? Mas uma tem um material Y, a outra tem um material X, onde o V0 do X é igual ao V0 do Y. Eles têm o mesmo volume, mas eles não têm o mesmo coeficiente de dilatação. Então, eles não dilatam necessariamente de forma igual, certo? Ok, aí ele fala assim, de materiais diferentes, ambas têm a mesma temperatura T. Quando ambas são sujeitas à mesma variação de temperatura, os volumes de X e Y aumentam 1% e 5% respectivamente, certo? Qual é a razão entre os coeficientes de dilatação? Pessoal, aqui, ó. Primeira coisa que você tem que observar. Ele pediu para ti a razão entre duas coisas. Eu vou até afirmar aqui que é o coeficiente de dilatação linear. A razão. Se ele pediu a razão, isso quer dizer que, de alguma forma, ele está pedindo para você dividir um pelo outro. Divisão. É isso, você tem que fazer uma divisão. Então, como eles estão dilatando em volume, como é a equação de dilatação de volume? Ó, vai ser ΔV para o x é o volume inicial para o x vezes o gama para o x vezes ΔT, certo? E para o y, como é que vai ser? ΔV para o y igual ao V0 para o y vezes o gama para o y vezes o ΔT. Pessoal, se ele solicitou uma divisão, uma razão, pega uma equação e divide pela outra. Você vai ver que as respostas já vão começar a aparecer, beleza? Olha só.
Vamos fazer uma divisão entre essas duas equações. Então, eu vou pegar assim, ó. ΔV para o x dividido pelo ΔV para o y será igual a V0 para o x, gama para o x, ΔT para o meu sistema. Lembre que o ΔT é o mesmo para os dois. V0 para o y, gama para o y, ΔT do seu sistema. Agora, o que eu posso cortar nessa minha divisão? Ó, ambos têm o mesmo volume inicial. Então, o volume inicial do x e o volume inicial do y já era. Ambos sofrem a mesma variação da temperatura, certo? Beleza. Então, o gama do x dividido pelo gama do y é definido pela divisão entre as suas variações de volume. E quanto que é a variação do volume deles? Ó, a variação do volume deles está aqui, ó. É 1% do volume para o x e 5% do volume para o y. Então, isso aqui eu vou escrever assim, ó. O ΔV do x é 1%. 1% de quem, cara? 1% do que ele já tinha. 1% do volume inicial em x. E a variação do volume do y? 5%. 5% do volume inicial em y. Isso é igual ao gama do x sobre o gama do y. E o seu exercício está resolvido. Ó. Corta os volumes iniciais, corta os fatores de porcentagem e você vai ter que o gama do x dividido pelo gama do y é 1/5. E, consequentemente, a sua resposta é 1/5, certo? Mas, professor, tem um detalhe. O detalhe é que ele pediu a divisão dos coeficientes de dilatação linear. Então, professor, bom, não faz diferença aqui, sabe por quê? Porque se eu triplicar o coeficiente do x, eu vou encontrar, né? Lembra que 3 vezes o alfa é o gama. Então, eu poderia escrever assim, ó, 3 vezes o alfa do x. E aí, o gama do y, eu escrever 3 vezes o alfa do y. Isso continua sendo 1/5. Opa, 1/5. E o 3 seria cortado. Então, se a razão entre os coeficientes volumétricos é 1/5, a razão entre os coeficientes lineares, claro, os coeficientes lineares são 3 vezes menor que os coeficientes volumétricos, mas ambos são. Esse 3 acaba sendo cortado, e aí continua tendo a mesma razão, certo? Então, no fim das contas, a hora que tu encontra a razão dos coeficientes volumétricos, tu já encontrou também a razão dos coeficientes lineares deles, certo? E com isso, a gente fecha a nossa questão e fechamos a nossa lista de exercícios. Dê uma olhada que tem outros exercícios na minha lista para vocês tentarem fazer por conta. Espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, não esqueçam daquele joinha. Muito obrigado, forte abraço e tchau, tchau.